Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, dando sequência aqui no nosso módulo de lógica de programação. Hoje nós vamos aprender o que são variáveis. Então, segundo aqui a definição, variáveis são um espaço de armazenamento na memória de um computador. Então eu fiz aqui um desenho que parece aqui um gaveteiro, né? Imaginemos que isso é o nosso computador. E dentro do computador existem alguns espaços para armazenar um dado, certo? Uma informação. Esse espaço pode ser representado então por essas gavetas, tá bem? Então, dentro de cada gaveta eu posso guardar um dado, uma informação na memória do computador. Mas antes nós precisamos dizer que as variáveis têm características, tá? E quais são as características das variáveis? Toda variável tem um nome, certo? Toda variável tem um tipo e toda variável tem um valor. Então, por exemplo, imaginemos que essa primeira gaveta, esse primeiro espaço de armazenamento na memória do nosso computador, nós definimos que o nome dela, ou o nome dessa variável, é do tipo nome, tá certo? E qual é o valor? Já já eu vou falar dos tipos, porque nós temos vários tipos aqui. Primeiro vamos concentrar aqui no nome e no valor. Qual é o valor dessa variável? Qual é o conteúdo dessa gaveta? O valor dessa variável, o conteúdo, né, a memória do computador é Daniel, que é o meu nome, é o nome de uma pessoa, tá ok? A segunda gaveta, nós escolhemos que o nome dessa gaveta, o nome do espaço de armazenamento da memória desse computador se chama idade. E qual é o conteúdo dessa variável? É 30, é um número, tá bem? E a terceira gaveta, nós definimos que o nome dessa variável se chama ativo, tá? O nome do espaço de armazenamento na memória desse computador, esse pequeno espaço que a gente reservou ali, chama ativo. E qual é o conteúdo? Sim, tá? Já que a gente vai falar sobre os tipos, tá bem? Então, uma variável é o espaço de armazenamento na memória de um computador. Quais são os tipos que essas variáveis podem ter? Vamos lá, vamos falar aqui os principais. Primeiro, inteiro ou integer ou int. O que é esse tipo de uma variável? São números inteiros sem casas decimais. Então aqui tem alguns exemplos. -10, 0, 42. Então são números inteiros, tá bem? Tanto negativo quanto positivo. Segundo tipo, decimal ou float ou double são números com casas decimais. Então aqui os exemplos: -3,14, 0,5, 2,71828 ou 9,5, 3,47. Então todos os números que são decimais, tá bem? Terceiro tipo de variáveis, do tipo texto ou string, que representa sequências de caracteres como palavras, frases ou letras. Por exemplo, Olá Mundo, Python, 1, 2, 3. Então aqui a gente pode pensar, mas 1, 2, 3 não é um número? Não, mas quando ele está representado aqui por aspas, seja ela por aspas duplas ou aspas simples, isso se torna uma string ou um texto, já não é mais representado como sendo um número, tá bem? Próximo tipo, booleano ou boolean, são valores lógicos que podem ser verdadeiro, true ou falso, false. Tá? Então, por exemplo, até aqui no exemplo, eu criei a variável ativo e coloquei aqui sim, mas eu coloquei sim de propósito, né? Só para a gente não confundir. Mas o correto, se for uma variável do tipo booleano, aqui deveria ser true, tá? Verdadeiro, ou em alguns casos, 1. Já vou explicar já, logo logo. Vamos continuar aqui com os tipos. Temos também o tipo lista, que é list ou array. O que é isso? Uma coleção ordenada de elementos. Os elementos podem ser de qualquer tipo de dado e são acessados através de índices numéricos. Então, por exemplo, aqui, ó, isso daqui é uma lista. Eu não consigo selecionar, né? Ah, consigo.
Isso daqui é uma lista, ó, daqui até aqui, certo? Assim fica mais fácil, ó. Temos duas listas aqui. Temos essa lista aqui e temos essa lista aqui, tá? Essa primeira lista, ela tem uma sequência de dados, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Essa segunda lista já tem outros dados, a letra A, a letra B e a letra C, tá? É só para vocês entenderem o que é. Logo, logo nós vamos ver como podemos utilizar isso, tá bem? Isso daqui talvez confunde um pouco, então não se fica desesperado se não entendeu perfeitamente, mas a gente vai falar muito sobre isso, devagarinho vocês vão aprendendo, tá bem? Só entendam que um array ou uma lista, ela é uma coleção de dados, tá bem? Uma coleção de dados dentro do mesmo array. Se a gente for aqui para o nosso desenho aqui da gaveta, é como se eu pudesse armazenar aqui vários nomes aqui dentro dessa variável, dentro dessa gaveta. Sei lá, Rafael, Rosana e assim por diante, tá bem? Posso armazenar aqui vários dados dentro de um mesmo espaço de armazenamento da memória do computador, tá? É isso que vocês têm que entender nesse momento, tá? Voltando aqui, dicionário ou diccionário ou map é uma coleção de pares chave-valor, onde cada valor é associado a uma chave única. Por exemplo, é parecido com o array, só que nesse caso ele tem uma definição de chave e valor, tá? É como se dentro da nossa gaveta nós tivéssemos divisões e cada divisão tem uma chave, ou seja, um identificador daquela divisão. Por exemplo, pronto, eu dei uma adiantada aqui no vídeo porque eu preparei aqui um exemplo. É como se nós pudéssemos então armazenar dentro da gaveta vários dados divididos por chave e valor. Como eu disse no exemplo, se nós dividíssemos aqui a gaveta e identificasse cada divisão da gaveta, dando um nome a cada divisão ou dando um identificador para cada divisão. Então, por exemplo, se eu quiser acessar essa primeira gaveta e desejo, olha, eu quero acessar a gaveta e quero o identificador nome, qual é o resultado que vai me aparecer? Qual é o conteúdo nesse espaço de memória? Vai ser Daniel. Então, se eu quero acessar a gaveta, quero acessar esse espaço na memória do computador com a primeira gaveta, com o identificador idade, qual é o conteúdo que vai estar dentro desse espaço? O valor 30 e assim por diante. Então, do tipo dicionário, nós podemos armazenar valores, múltiplos valores, com alguns identificador, que são chamados de chaves, chave e valor. Dando continuidade aqui, outro tipo de variável é do tipo null, ou nulo, né? Ou none, dependendo da linguagem de programação. Mas o que isso significa? Significa que existe uma ausência de valor. Então, para indicar que uma variável não possui um valor atribuído. Então, isso também pode acontecer. Você criou aquela variável e por algum motivo ali durante a execução do seu código, do seu algoritmo, aquela variável obteve o valor nulo. Falando nisso, é muito importante nós falarmos agora sobre a questão da atribuição. O que é atribuição? Atribuição nada mais é que alocar um valor a uma variável. Então, por exemplo, voltando aqui no nosso exemplo da gaveta, nós definimos que essa gaveta tem um nome e às vezes até mesmo um tipo, mas às vezes ela ainda não tem um valor. Para que eu possa colocar um conteúdo dentro dessa gaveta, ou dentro dessa memória, desse espaço de memória, eu preciso ter uma atribuição. Como que eu faço isso? É bem simples. É mais difícil explicar do que executar. Vamos aqui. Por exemplo, aqui no JavaScript, ó. Essa é uma das formas de nós definirmos uma variável no JavaScript. Primeiro, eu uso esse comando let aqui para indicar que é a criação de uma variável, o nome da variável, certo? Esse sinal de igual significa que eu estou atribuindo um valor à variável. Ou seja, significa que esse espaço de memória que eu dei o nome de idade, ele está armazenando o valor 25. Então, essa variável de nome idade, nesse momento agora ela tem o valor 25. Tá? Então, é como se nós escolhêssemos lá uma gaveta dentro do nosso computador e colocamos ali o valor 25
e chamamos essa gaveta de idade. Aqui um outro exemplo, uma nova variável, agora o nome dessa variável se chama nome, o nome é o nome que você escolher, tá? Estamos atribuindo, ou seja, estamos armazenando dentro dessa variável, dentro desse espaço do computador, o valor João, tá? Então é um texto, né? Até aqui fala, né, na explicação, que é um texto do tipo texto ou do tipo string. Essa variável nome tem um valor do tipo string com o nome João, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa, só que o tipo dessa variável é boolean, né, ou booleana. E nesse caso, ela está recebendo então o valor true ou verdadeiro, tá bem? E aqui para compararmos, temos em outras linguagens, né, que é o Python, que é muito parecido aqui também, ó, idade recebe 25, o nome recebe João e ativo recebe true, é verdadeiro. Então essas três variáveis aqui estão recebendo os mesmos valores, né? E no PHP muda um pouquinho que precisamos usar esse símbolo, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Mas só para vocês saberem a diferença aqui de uma para outra, mas são muito parecidas uma com a outra. Mas precisamos usar esse símbolo, que é o símbolo do cifrão, alguns falam dólar. Quando queremos declarar uma variável, ou criar uma variável, nós utilizamos então esse símbolo, tá? E aqui então estamos dizendo que criamos uma variável do tipo idade, que recebe o valor 25, melhor dizendo, criamos aqui uma variável com nome e idade, mas do tipo inteiro, que recebe o valor 25. Criamos uma variável do nome nome, do tipo string, que recebe o valor, ou foi atribuído a ela um valor de nome João. E criamos outra variável do tipo ativo, que recebe, então, ou é atribuída a essa variável, o valor true, né, que é uma variável tipo booleana. Então, ela foi recebida aqui um valor true. Tá bem? Esses são os tipos de variáveis, tá? Falamos aqui já sobre que as características da variável são que toda variável tem um nome, um tipo e valor, tá? E aqui embaixo eu tenho alguns exemplos, com PHP também, como que nós criamos, declaramos e atribuímos valores a uma variável, tá? Então vamos lá, do tipo inteiro, tenho aqui uma variável que foi definido o nome dela como número inteiro, está sendo atribuído a ela um valor de número 42, tá? Aqui, uma variável do tipo float ou decimal, número decimal, o nome dessa variável, e ela está recebendo ou está sendo atribuído a ela o valor de 3.14. Outra variável, o nome texto, e ela está recebendo um valor do tipo string, né? Ela está recebendo um valor entre aspas aqui para definir que é string. Olá mundo, ok? Duas variáveis aqui do tipo booleana, uma variável que se chama verdadeiro e foi atribuído para ela o valor true, tá? Outra variável que se chama falso e foi atribuído para ela o valor false, tá bem? Só para vocês entenderem aqui um ponto, que o nome da variável pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui verdadeiro e atribuir o valor false. Não daria nenhum erro no meu sistema. Só ficaria um pouco confuso quando a gente fosse ver esse código, tá? Mas o nome pode ser qualquer um. Aqui nós temos uma lista ou um array, certo? Temos duas, na verdade, né? Temos uma lista numérica. Então é assim que define um array no PHP. Tem outras formas também, mas é mais ou menos assim que se define um array no PHP. E aqui nessa primeira lista nós temos um array com números. E vai de número 1, 2, 3, 4, 5. É como se tivesse 5 partições na nossa gaveta, tá? 5 partições no nosso espaço de armazenamento, tá bem? Dentro de cada partição tem um número, tá bom? E aqui no tipo dicionário, no PHP, é chamado de array associativo, como eu disse. Ó, é possível você colocar índice dentro do array. Ele acaba sendo desse tipo que a gente mencionou ali, ou pode ser transformado em JSON e assim por diante. Mas a diferença é que ele tem um índice. Se não existisse esse índice, esses índices aqui, ó,
Então, ele iria fazer uma associação numérica começando do zero. Então, o João ficaria associado ao zero, o 25 ficaria associado a 1 e São Paulo ficaria associado ao 2. Mas nesse caso, é um array associativo, ou seja, nós temos uma chave para definir quais são os valores que está dentro dessa chave. Então, nesse caso, se eu quiser mostrar a cidade desta variável, né, o valor da cidade, né, se eu quero mostrar o valor da cidade dessa variável, um dicionário, que é um array associativo, eu iria digitar um comando para escrever o conteúdo dessa variável dicionário no índice ou na chave cidade. Então, eu iria imprimir na minha tela a palavra São Paulo, tá bem? E aqui, do tipo nulo, ela recebe o valor null, tá bem? O mais importante de tudo que nós precisamos aprender aqui é entender muito bem o que é uma variável, que ela tem os seus tipos e valores, tá? O nome das variáveis pode você escolher, colocar o nome que você queira. Você pode escolher qual o nome que você quer colocar. E a questão da atribuição, isso é importante, para não confundir com outras partes da programação, tá bem? Muito bem, essa então foi a aula sobre variáveis. Muito obrigado, espero que você tenha gostado dessas aulas. Até a próxima aula, um grande abraço.